E o mega investidor Ray Dalio chamou muita atenção do mercado semana passada após seus comentários contra investimentos em títulos do Tesouro Americano. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Ele disse que prefere deixar os seus recursos em dinheiro parado mesmo, ao invés de comprar títulos americanos, e isso é um tanto chocante. Para quem não sabe, o Ray Dalio é uma das figuras mais icônicas do mercado financeiro internacional. A sua gestora de recursos administra hoje mais de 120 bilhões de dólares e ele ficou mundialmente famoso não só pelo desempenho dos seus fundos de investimento, mas também pelos vários livros que ele escreveu sobre economia e sobre mudança da ordem mundial. Eu até fiz um vídeo sobre o livro mais recente dele, que foi justamente sobre mudança da ordem de poder no mundo. Esse vídeo está hoje com quase 3 milhões de visualizações e eu vou deixar um link na descrição para quem se interessar em ver depois. E eu digo depois porque agora, neste vídeo aqui, nós vamos dirigir nossa atenção à entrevista mais recente, onde ele diz preferir deixar os recursos em dinheiro parado ao invés de comprar títulos americanos. Isso chamou muita atenção porque o Ray Dalio sempre foi adepto da frase cash is trash, ou seja, em português, dinheiro parado é dinheiro desperdiçado. Essa não é a tradução literal, mas eu adaptei aqui para essa frase porque fica bem mais fácil de entender. E de fato faz muito sentido, né, pessoal? Dinheiro parado é realmente dinheiro desperdiçado porque é muito fácil de rentabilizar o dinheiro que está parado e o risco de fazer isso pode ser mínimo. Um investidor pode facilmente gerar renda depositando o valor que está parado em um fundo de renda fixa, em uma aplicação renda fixa ou, claro, comprando títulos do Tesouro, que historicamente sempre foi a operação mais segura do mercado. Ela é considerada tão segura no mercado que recebe até o apelido de livre de risco ou risk-free, principalmente se forem títulos de um país como os Estados Unidos. Então, afinal de contas, o que fez o Ray Dalio a soltar uma afirmação como essa? Vamos dar uma olhada aqui exatamente no que ele disse. Segundo o Ray Dalio, o tamanho da dívida americana é hoje grande demais. E ok, né? Difícil de discordar disso. Mas aí ele complementa dizendo que quando a dívida se torna grande assim, o problema tende a se avolumar e degringolar de uma forma acelerada muito rapidamente. Na visão dele, nós estamos justamente neste ponto de inflexão, onde o problema começa a escalonar. Ele diz que o tamanho do déficit orçamentário americano é grande demais. Déficit, para quem não sabe, é quando o governo gasta mais do que arrecada, ok, pessoal? É um problema que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem, infelizmente. Vocês devem ter ouvido a questão do arcabouço e tudo mais aí rolando há uns meses atrás, mas aqui pelo menos, né, aqui no Brasil pelo menos, quando as contas do governo não fecham, nós sentimos imediatamente as consequências negativas disso, porque nós não temos a reserva, ou melhor, a moeda de reserva do mundo. Já os Estados Unidos têm conseguido financiar os seus gastos sem grandes problemas até agora, porque ele tem o dólar, ele tem a moeda de reserva. Eu entro em bastante detalhes sobre isso em nosso programa de investimentos. Lá eu mostro porque toda a economia americana simplesmente desmoronaria se não tivesse esse privilégio. Quem tiver curiosidade, aproveite aí o desconto que vale até o final deste mês, é só usar o link da descrição. E ter essa moeda é um privilégio exorbitante mesmo, pessoal, mas não é algo que não possa ser retirado, vamos dizer assim, não é algo que não possa desaparecer, como nós vamos falar já já neste vídeo. Por enquanto, seguindo aqui no que disse o Ray Dalio, ele afirma que o governo americano terá que vender muitos títulos no mundo inteiro para conseguir financiar as suas contas e será muito difícil manter as taxas de juros em um nível atrativo para investidores comprarem, sem que isso traga também prejuízos para as contas do país de tão alta que ficou a taxa de remuneração desses títulos. Na medida em que os investidores decidem se desfazer de títulos, caso a gente chegue realmente neste ponto, então isso poderia forçar o Banco Central a imprimir dinheiro para comprar os títulos e manter as contas e as taxas em equilíbrio. Mas claro que isso criaria pressões inflacionárias também. Segundo o Ray Dalio, nós já estamos vivendo essa dinâmica, já estamos vendo ela acontecer agora e, nas palavras dele, abre aspas, eu pessoalmente acredito que no longo prazo títulos não são um bom investimento. Temporariamente, neste momento, eu acredito que dinheiro seja o bom. Fecha aspas, né? Ok. Declaração aí um tanto chamativa. Vamos separar então o joio do trigo e ver o que de útil pode ser extraído daqui.
Porque esses mega investidores, pessoal, nem sempre, né, quando eles falam coisas desse tipo, nem sempre isto vem isento de interesses por trás. Não vamos esquecer do bilionário Bill Ackman, que no auge da pandemia soltou uma declaração extremamente pessimista, dizendo que o mercado iria para zero só para depois ganhar rios de dinheiro apostando na queda do mercado. O Ray Dalio, todo mundo já sabe, garantiu aí determinados privilégios junto ao principal oponente geopolítico hoje dos Estados Unidos. Então, sempre bom ter todas as possibilidades em mente. No livro dele, ele destaca vários sinais de que a hegemonia do dólar pode estar chegando ao fim. E claro, para quem for comprar um título aí de 30 anos ou mais de duração para segurar esse título até o vencimento, é muito válido realmente se preocupar com coisas como essas. Mas existem títulos de diversas durações, tem títulos de 1 ano, de 5, de 10 anos. Então, por mais que o investidor não queira assumir um compromisso muito longo, eu não consigo pensar em nenhum motivo para não colocar o dinheiro para render com um título mais curto. Em todo caso, a entrevista do Ray Dalio chama a atenção para um ponto muito interessante, que é o desequilíbrio das contas públicas americanas. E nós vamos usar o resto desse vídeo para explorar este tema através desta reportagem muito interessante chamada Como as Moedas Globais Acabam. Porque assim como na entrevista do Ray Dalio, o autor aqui, ele também argumenta que o grande problema, a grande ameaça ao dólar, ela não vem de tensões geopolíticas e sim de dentro do próprio Estados Unidos, vem dos desequilíbrios que ele mesmo está alimentando internamente. Segundo o autor, a principal ameaça ao dólar é a dívida gigantesca que os Estados Unidos insistem em alimentar, a falta de coordenação entre as políticas fiscal e monetária do país, ou seja, de um lado nós temos aí o Fed apertando a economia para conter a inflação, enquanto do outro lado nós temos diversos políticos, mais notadamente a Janet Yellen, lançando estímulo atrás de estímulo em total desconexão com a atuação do Fed. E claro, a total falta também de coordenação política interna que recorrentemente atrasa os reajustes do teto da dívida para o último segundo da prorrogação. Nós vimos isso acontecer pouco tempo atrás, neste ano. Foi um papelão tão grande que até a nota de crédito americana foi rebaixada pela Fitch Ratings. Nós normalmente não damos a devida atenção, pessoal, a esses problemas dos Estados Unidos, porque a nossa tendência é querer buscar fora do Brasil o lugar ideal para investir. Então nós temos uma certa aversão a ver os problemas lá de fora também. Mas na realidade, não existe mundo perfeito, existe apenas probabilidade maior ou menor de sofrer instabilidades. E essas probabilidades, elas também não são fixas, elas mudam conforme as circunstâncias. E no caso dos Estados Unidos, se esses problemas continuarem se repetindo recorrentemente, cada vez em intensidade maior, como tem ocorrido nos últimos anos, então não é difícil realmente de imaginar um futuro em que a ordem mundial sofra alterações. A última vez que isso aconteceu foi no meio do século passado, quando a moeda inglesa perdeu o status de reserva mundial para o dólar. Naquela época, foram os movimentos geopolíticos encabeçados pelos Estados Unidos que finalmente martelaram lá o último prego no caixão da libra esterlina, mas foram os desequilíbrios internos da Inglaterra que abriram as portas para que a libra perdesse o seu status de reserva mundial. Continua existindo a moeda, mas não como reserva mundial. A Inglaterra havia sido extremamente endividada, havia saído extremamente endividada da Segunda Guerra e utilizou os privilégios de ter a moeda de reserva de todas as formas possíveis para reequilibrar o país. É difícil de condenar essas ações, dado o momento ser tão delicado assim, o momento pós-guerra é tão delicado, mas a moeda foi desvalorizada por conta disso em 1949 e depois em 1956 ela perdeu de vez a influência que tinha graças a pressões geopolíticas dos Estados Unidos, que só ocorreram por conta desses desequilíbrios internos. Então, não é difícil de imaginar essa história toda se repetindo em um futuro, talvez não tão distante assim, mas tudo depende da condução que os Estados Unidos dará para suas políticas internas ao longo dos próximos anos. Se eles conseguirem colocar a casa em ordem, então as pressões geopolíticas sozinhas não seriam suficientes para fazer isso acontecer. Mas, se eles não conseguirem fazer isso, então esse assunto continuará ressurgindo recorrentemente até se tornar realidade em algum dia. Caso isso realmente aconteça, pessoal, eu só torço sinceramente para que o dólar seja substituído por uma cesta de diversas moedas e não apenas por uma única, porque aí seria trocar 6 por meia dúzia. A moeda de reserva é realmente um privilégio exorbitante que, na minha visão, ninguém deveria ter o direito de usufruir disso sozinho.
Para quem quiser saber como blindar o seu capital e montar uma carteira que irá se manter firme e forte em qualquer cenário, tanto para investimentos dentro do Brasil como para fora também, veja mais nos links da descrição. Os preços atuais valem apenas até o final do mês, então aproveite. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.